Doutora, da última vez que você veio aqui, cara, foi muito comentado aquela tua experiência sobrenatural, né? É, e eu queria que você falasse mais. Você falou também que já teve muitas experiências diferenciadas nos atendimentos ou cirurgia. O que você podia falar sobre isso? Sobre a parte espiritual, tu quer dizer, né? Vilela, vamos deixar bem claro assim, primeiro uma coisa. Não precisava falar isso aqui, mas eu vou falar. Nós respeitamos, obviamente, né, Vilela, isso aqui é quase um jargão, respeitamos todos os credos, né? Claro. Eu tenho amigos de todos os credos, tenho pacientes de todos os credos, né? Eu sou evangélico, eu sou da frequente Assembleia de Deus, de Rosário do Sul. Inclusive, eu sou evangelista da igreja. Uma vez no mês eu trago a palavra na minha igreja. Tá? E eu tive muitas experiências, vamos chamar de sobrenaturais. Não explicáveis. Explicáveis. Porque assim, Vilela, primeiro de tudo, vamos deixar bem claro. Quem me conhece sabe que eu não sou tão bobinho assim, né? Não vai na primeira explicação. Não, eu não sou de aceitar tudo que me dizem, tá? Inclusive, eu sou muito chato para mudar minhas opiniões. Eu mudo opinião, óbvio. Mas tem que me justificar muito bem para poder mudar minhas opiniões, que são bem informadas, né? Por exemplo, antes de contar alguma coisa, Vilela, eu já te falei na outra vez que eu vim aqui, eu vou citar de novo, que eu não consigo entender como tem algum médico ateu. Não consigo compreender. Não consigo. Não, eu sei o porquê, mas eu não consigo entender. Não tem explicação, Vilela, o nosso corpo humano. Não tem explicação, cara. Não tem explicação eu te beliscar aí e em milésimos de segundo ir até o teu cérebro voltar a tu sentir esse beliscão aí. Se eu beliscar mais forte, tu vai sentir a dor. Não tem explicação você engolir uma comida e ela não apodrecer no teu estômago. As vitaminas ser absorvidas. O que não presta ser excretado. Não tem explicação. Quem tem uma barriga aberta, quem tem um reto aberto, você cara, não tem explicação. Tá entendendo? Que nenhuma coisa que um astrofísico disse, né, Vilela, isso aqui eu acho muito interessante, né? Descobriu-se que o conhecimento máximo que nós temos do universo das galáxias é só 4%, né? É. E um astrofísico disse assim, eu não encontrei Deus nesses 4%. Será que ele não está nos outros 96%? Exato. A tal da energia escura, né? Será que não está nos 96%? E assim, ó, Vilela, eu tive tantas experiências. Uma que... Eu vou te dizer uma coisa que não sei se tu sabe. Naquela vez que eu vim aqui, eu contei uma coisa sobre o quarto 109. Sabia que tiveram relatos? Uma mãe mandou uma mensagem que o filho dela ia se suicidar naquela noite. E que o que nós conversamos aqui, eu tenho salvo essa mensagem. Sensibilizou ele e começou a chorar e voltou atrás. Poxa. Nós tivemos muitas mensagens de pessoas que estavam desesperançadas e deprimidas depois daquele nosso encontro aqui. E mudaram o seu ponto de vista. O problema, Vilela, é que nós, médicos, nós aprendemos a tratar a doença. A explicar o explicável. Eu sei te explicar uma gastrite, uma colite, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma esteatose hepática, uma dor na perna. Sei explicar. E a gente aprendeu que tem que dar explicação para tudo. E muitas vezes nós acabamos nos tornando soberbos no sentido de não abrirmos a nossa mente. Tu sabe qual é o primeiro sentido do corpo que é afetado na soberba e no orgulho? Já ouviu falar disso? Não. Os ouvidos. A audição. Todo soberbo é surdo. É. Porque tu não quer ouvir as coisas. Só escuta o que você quer. Tudo que você quer. E na verdade tem muita coisa na medicina que não tem como explicar. Não tem explicações. Não tem explicações. Tá? Ah, mas por que acontece comigo? Ah, Deus não arromba a porta do coração de ninguém, Vilela. Deus não arromba a porta de ninguém. É só se tu quiser. Ele não entra, não é que... Não tem. E na vida, os ouvidos, a audição. Todo soberbo é surdo. É. Porque tu não quer ouvir as coisas. Só escuta o que você quer. Tudo que você quer. E na verdade tem muita coisa na medicina que não tem como explicar. Não tem explicações. Não tem explicações. Tá? Ah, mas por que acontece comigo? Ah, Deus não arromba a porta do coração de ninguém, Vilela. Deus não arromba a porta de ninguém. É só se tu quiser. Ele não entra,
não é que nem o inimigo das nossas almas. Esse vem e te destrói. Deus tem que querer. É algo assim, ó. Se achega a ele que ele chega a ti. Tá entendendo? Isso aí. E outra coisa muito interessante, tem um livro da Bíblia chamado 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, que a mensagem da cruz, que é toda a obra de Jesus Cristo, o que aconteceu, a morte que morreu pelos nossos pecados, tudo, ele é loucura pra quem não crê. É loucura, Vilela. Só que para nós, que cremos, é poder de Deus. E olha o que ele diz aqui. Eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, para dizer o seguinte, tu não tem como explicar Deus com sabedoria e com inteligência. Não tem. Se tu quer começar a racionalizar tudo, cara, você vai ficar um incrédulo, você vai viver uma vida, eu digo para os pacientes assim, Vilela, eu quase nunca toco na parte espiritual na minha clínica. Sempre quando eu vou atender ele, todas as manhãs ou todas as cirurgias, eu sempre oro antes. Eu peço para Deus abençoar a minha mente, as minhas mãos, o que eu vou falar e os meus diagnósticos. Sempre. E lá como eu atendo pessoas de todos os credos, eu quase nunca toco em assunto nenhum. Mas tem pacientes que estão no fundo do poço. Que às vezes eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Fala algo para esse paciente. Vilela, uma dica que eu já diria para todo mundo. Cara, não foge de Deus, cara. Não foge de Deus. Tu vai acabar num beco sem saída, cara. Tu vai acabar numa finitude. Tu vai acabar em tristeza, tu vai acabar em vazio, tu vai acabar em dúvidas. Cara. Tu vai acabar em dúvidas. Cara, imagina só a coisa mais triste do mundo, Vilela. Envelhecer. É. Que não tem Deus na vida. Pra que tá vivendo? Trabalhar? Né? Que nem foram perguntar para algumas pessoas ateias famosas, fizeram um compêndio e perguntaram para pessoas ilustres que se diziam ateias. Um respondeu assim, o que é a vida? É um pouco de trabalho, é um pouco de sono, é um pouco de sexo. E tudo acabou. Coisa mais triste do mundo. E, na verdade, as coisas de Deus, elas são muito maiores do que a nossa mente. Então, vale a pena abrir a mente para entender. E, na verdade, o que aconteceu lá, nesse quarto, eu não citei o hospital. Muitas pessoas me perguntaram outra vez, tá, Vilela? Tá. Eu só citei o quarto 109, tá? Eu vou resumir, porque é uma história longa, mas eu vou resumir, pessoal. É um paciente que tinha feito uma cirurgia conosco, a minha equipe. Eu era residente de primeiro ano de cirurgia. E esse paciente, uma câncer de pâncreas. Ele fez uma duodenopancreatectomia, uma cirurgia muito extensa. Estava internado há vários dias e eu comuniquei para a família que ele teria alta no outro dia. Falei, olha, amanhã vai ter alta. E esse paciente estava no 409 com mais 5 pessoas. Ou melhor, 5 ao todo, ele mais 4. Por coincidência, eu estava de plantão aquela noite, nesse hospital, como residente, dormindo. Naquele tempo não tinha celular. Era BIP. Não sei se tu conhece os Claro, BIP. lembro. BIP, né? BIP. E o BIP, quando é parada cardiorrespiratória pro residente, é um toque diferente. Ah, é? Que tem que sair correndo, sair despedaçando, porque quanto antes de você chegar, mais chance tem o paciente de sobreviver. E tocou aquele BIP da parada e deu o quarto 109, cara. Cara, eu fui descer numa correria e eu pensando comigo todo o tempo até lá. Não pode ser o meu paciente, cara. Não pode ser. Eu falei pra família que ele ia ter alta no outro dia. Putz. Não pode ser, não pode ser. E eu cheguei lá, quem é que tava parado? Parada cardíaca. Ele. Chegamos chegou o pessoal da clínica, chegou o técnico de enfermagem, chegou o enfermeiro, todo mundo na turma ali. Começamos a reanimação do paciente. Reanimação, pra quem não sabe, o tempo médio de reanimação é 30 minutos. Não voltou em 30 minutos, a gente considera óbito. Ah, é? Então começou a massagear, vai adrenalina, vai atropina, massageia, outro tá com um ambu, que é pra parte respiratória. Bateu 30 minutos, nada do paciente retornar. Como era meu paciente, Vilela, eu tava numa angústia que aquele homem voltasse. Eu tinha prometido que ele ia ter alta no outro dia pra família. Eu falei pro pessoal, todo mundo tava no quarto, achei o quarto. Eu disse, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Bateu 45 minutos. E aí tá, parado, tá pessoal, obrigado, tudo aí. Cara, quando aconteceu isso, aí começou umas coisas que eu digo de filme, que eu não acreditaria se não fosse comigo. Se alguém me contasse, eu não acreditaria, Vilela. Só que assim, ó, eu esqueci de contar um detalhe. Nessa fase da minha vida, eu continuava indo na igreja, só que eu tava um pouco afastado de Deus. Sabe aquele tu ir na igreja só por ir? Sei. Sabe? Eu tava um pouco afastado. Tanto que foi uma experiência que chacoalhou a minha vida pro resto da vida, aquilo lá. E para pessoas que não acreditam em vida após a morte, né? Nessa vida aqui é bem pouquinho tempo, né? A eternidade é o começo da história, né? É.
Aí, o que houve? Aquilo começou a se mexer, se contorcer. Só que nós médicos, como eu te expliquei, a gente sempre quer achar uma explicação técnica. Existem umas mioclonias involuntárias, que são os movimentos, tipo uma convulsão, que pode dar em pessoa e depois é morta. Dá durante um tempo previsto, mas não 45 minutos, Vilela. Só que aquilo começou a se mexer demais, Vilela. Demais. Como se fosse uma convulsão. Cara, tu acredita que caiu a luz do quarto, ficou em meia fase? Sim. Como se fosse um filme, cara. Cara, resumo da obra. Saiu todo mundo daquele quarto. Os pacientes que puderam saíram com seus sorinhos correndo do quarto. E quem que ficou com o paciente lá dentro? Eu. Porque o paciente era meu. E aquilo ali era algo que eu sabia que era uma experiência para eu ter. Cara, e eu fiquei parado só olhando, cara. Daqui a pouco, cara, aquele homem começou a fazer uma cara de terror. Aquele homem começou, Vilela, a se contorcer. Ele começou assim, ó, como se fosse, sabe, tu tá apertando o pescoço de alguém. Um desespero, como se ele, assim, ó, cara, como se ele estivesse vendo alguma coisa ou indo para um lugar de muita tristeza. Cara, e eu consegui vislumbrar, entrando pela janela do quarto, como se fossem uns seres escuros. Entrando, pegando a alma desse paciente. A hora que eu vi ele saindo, sabe, como se fosse uns nevoeiros. Não eram pombas, mas é como se fossem umas pombas pretas saindo. Quando saíram, aquele cara ficou imóvel. Como se vieram buscar ele. Sim. E ele foi para um lugar que ele não queria ir. E aquilo lá mexeu comigo, Vilela. Eu tava um cristão, um crente só de... Eu disse, eu tenho que tomar uma postura, uma decisão de vida. As coisas com Deus são muito... A parte espiritual é muito grande. É. Já aconteceu, Vilela, de eu estar em cirurgia e o paciente estar acordado e dizer que viram na minha sala Jesus Cristo. Atrás de mim, com a mão assim, me olhando. Paciente que faz raquianestesia que não dorme. Uma paciente ateia. Eu citei outra vez também aqui, uma paciente da cidade de Bagé. Doutor, eu quero lhe contar. Ficou 3 consultas para me contar isso aí. Cara, eu tenho tanta experiência. E outra coisa para te explicar. Aconteceu um caso fazem 14 dias. Talvez ele esteja na live. Se estiver na live e ele quiser escrever comigo, eu não vou falar. Teve um paciente que estava com uma lesão no intestino delgado. Uma tumoração no intestino delgado. No ilho, antes de chegar no intestino grosso. Ele é de Alegrete. E ele foi refazer o exame para programar a cirurgia. Aonde estava a lesão? Que eu tinha visto no exame dele. Ele tinha até feito outro exame contra o médico. Não tinha. Não estava. E ele chegou e disse, doutor, eu sou cristão, eu tenho orado para Deus, e Deus me curou. Qual a explicação dela? O que eu vou dizer para um paciente desse? O que é mais fácil tu dizer que é tudo mentira, que é tudo ilusão, que é tudo isso aqui? Esse paciente foi curado, cara. Eu já tive outros pacientes com curas milagrosas. Como é que eu vou dizer isso, cara? Teve uma paciente que parou na frente da minha clínica, não sei, uma clínica chamada Clínica Lemos, ela estava descendo lá, e entrou na clínica, passou de novo e voltou a falar com a secretária e disse assim, eu acho que tô ficando louca. Avisa pro doutor Fernando Lemos que eu vi um anjo na frente da clínica dele. E a secretária me contar. Cara, eu peço, cara, que os anjos do Senhor estejam na frente da minha clínica, cara. E o que tu me diz disso? Qual é a explicação racional pra isso, cara? Eu sou um médico, eu sou um coloprocto, eu sou um cirurgião. Que explicação é isso, cara? Científica não tem. Não tem, cara. Não tem. Só o que eu tenho pra dizer pras pessoas é o que Dostoiévski falou. Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Tu não vai te encontrar. Tu não vai... Tem me encontrar que as pessoas falam, né, Vilela? É. Tu não vai preencher esse vazio. Tu não vai preencher de outra maneira. Pode lembrar de mim. Tu não vai preencher com sexo, com grana, com viagem. Tu não vai preencher. E tu vai chegar no ano da tua vida que tu vai te perguntar. A vida só é isso? Não, a vida não é só isso, cara.
É só isso. A vida é trabalho, a vida é alimentação, a vida é amor, a vida é relacionamento. É tudo isso aí. Mas você tem que alimentar a tua parte espiritual. Senão, tu tá fadado a ser uma pessoa infeliz, cara. A tua vida passa... Falei, você vai chegar na finitude da vida, cara. Acabou tudo ali. E depois, cara, se tu acabar a tua vida e tu descobrir que tem mais. É. A decisão é em vida, né, Vilela? A decisão nossa aqui é em vida. Para onde a gente vai querer passar a eternidade. Né? Isso é meio duro de falar. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar. Não é. Eu respeito, mas não é todo mundo. A Bíblia não diz. O meu manual é a Bíblia. Tá?